Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Como prometida na aula passada, estaremos falando sobre Daniel, a sabedoria de Deus que emerge claramente e traz conforto à igreja. Esta lição que traremos esse resumo aula, ela é de 2005 e da editora Betel. Essa seria a aula oficial que usaremos nesses 3 meses. Mas durante essa semana, a CPAD trouxe-nos uma matéria para usarmos nesses 3 meses do ano de 93, a qual já está no nosso canal do YouTube. Mas como havíamos prometido aos nossos ouvintes que nos ouviu, você então terá todo sábado, todo domingo ou durante a semana, 2 aulas da Escola Bíblica nesses 3 meses, tá? Então você vai poder acompanhar a lição através do nosso canal de 93 da CPAD e a lição da Betel de 2005. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Ao receber o link, clique em se inscrever, né? Se você quer nos chamar no Zap, ligue no 015 11 94 19 80 830 e estaremos enviando o link para que você possa se inscrever ao nosso canal. Título da aula de hoje: Daniel, um profeta convicto da justiça divina. Nosso textos de base está baseado em Deuteronômios 4:6, Isaías 21:9, Isaías 47:1, Apocalipse 19:8, 2 Coríntios 3:18 e Hebreus 3:15, 7, 16, a qual você pode conferir na sua Bíblia. Nosso texto áureo diz: porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. A verdade prática diz: Daniel nos estimula a confiar em Deus, resistindo tudo que ofende a nossa consciência cristã. Texto de base para a nossa aula, Mateus 24:14, Daniel 12:4, Daniel 1, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Diz-nos assim a palavra de Deus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrilharão e o saber se multiplicará. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esse levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e a pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a qual do cabos assistiriam-se eles diante do rei Nabucodonosor. A introdução da aula de hoje nos diz que o livro de Daniel é um livro escatológico. Jesus, o mestre dos mestres, foi citado neste livro
e revelando a sua importância na autenticidade. Ou seja, Jesus cita o livro de Daniel e dá, então, um fato como importante o livro de Daniel para os fins de todos os tempos. Quando, pois, virdes que a abominação da sua oração, de que falou o profeta Daniel, Mateus 24:15, as profecias de caráter escatológico são consolidadas e interpretadas no livro do Apocalipse, no Novo Testamento. Vamos trabalhar em paralelo com o Apocalipse, por isso sua leitura deve ser feita de modo cuidadoso. O estudo desse livro é de suma importância para todos que esperam seu Senhor, uma vez que estamos nos tempos dos fins, né? Então aqui está o assunto que trataremos também dentro desse trimestre de 2020. Tópico 1. O panorama histórico do livro de Daniel. Deus tinha um propósito específico ao criar o homem e o universo. Então, qual seria o propósito de Deus ao usar o profeta Daniel? Para que sua mensagem fosse registrada no livro. Primeiro, declarar sua soberania sobre todas as nações, conforme demonstrado por intermédio de Daniel e seus amigos e dos monarcas da Babilônia e a dos persas. Encorajar os judeus fiéis em seu conflito com o monarca Antíoco Epifânio, um dos sucessores de Alexandre Magno. Então aqui está os objetivos deste livro a nós, servos do Senhor. Parte A. Autoria e data do livro. Daniel não é somente o personagem principal, mas é o autor do livro que recebeu o seu nome. Não existe dúvida quanto à autoria de Daniel, pois está explícito no capítulo 12:4. E tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até o fim do tempo. Para quem quer dúvida quanto à autoria, o próprio Jesus atribuiu o livro ao profeta Daniel em Mateus 24:15. O livro de Daniel foi originalmente escrito em duas línguas, o aramaico, Daniel 2:4 e 7:28, e todo o restante em hebraico. Isso se deveu, segundo os exegetas bíblicos, porque a primeira parte do livro escrita era aramaico ou siriaico, destinava-se aos povos em geral, enquanto a parte restante destinava-se exclusivamente ao povo de Deus. Contexto social no tempo de Daniel. Você vai encontrar no livro vários eventos que ocorreram a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 605 a.C. até o terceiro ano de Ciro, 536 a.C. Todo o contexto tem como pano de fundo a Babilônia, durante o cativeiro babilônico de Judá, que durou 70 anos. O cativeiro já havia sido profetizado por Jeremias. Isso nos mostra que Deus não faz nada sem avisar antes o seu povo. A nação tinha sido advertida durante muitos anos para não ouvirem. A nação tinha sido advertida durante muitos anos, mas não ouviram a Deus. Jeremias 25:11. Então Deus já havia advertido a nação de Israel, mas eles continuaram rebeldes a Deus. Como Deus ainda fala hoje no século 21, no ano de 2020, e muitas pessoas continuam nas suas rebeliões contra Deus. Os judeus na Babilônia foram desde o princípio um povo separado dos outros. Em muitos lugares formaram distintas comunidades com seus anciões e governos próprios. Eram tratados como colonos e não como escravos. Podiam alcançar as mais altas posições do Estado, tal como Daniel veio ocupar mais tarde, um lugar de maior confiança junto da pessoa do rei. O restaurador da nação judaica foi Ciro, o Grande, que conquistou Babilônia e se tornou célebre como fundador do Império Persa. Ciro publicou um decreto no qual os súditos dos estados que tinham sido conquistados pela Babilônia podiam voltar aos seus países e restabelecer o seu culto. Os judeus, habitando em terras pagãs, realizavam
o grande propósito de propagar o conhecimento do verdadeiro Deus, né? Então aí está um pouco da história de Daniel, tanto no reinado de Nabucodonosor como agora Ciro. O governo literário de Daniel. A literatura apocalíptica que no Antigo Testamento tem no livro de Daniel, seu único representante, embora hajam traços do gênero em passagens de Isaías, Ezequiel, Amós, Joel e Zacarias, floresceu-se no chamado período intertestamentário, a partir do ano 200 a.C. Em sua primeira parte, até o capítulo 6, o livro de Daniel combina a característica da literatura profética e de sabedoria. A partir do capítulo 7 até o final, é tipicamente apocalíptico, levando vários pesquisadores a pensar no volume inteiro como tendo sido escrito no segundo século antes de Cristo. O que precisa ficar claro é que Deus é capaz de revelar aos seus mensageiros fatos que ocorrerão no futuro. Mateus 3:7. Então eu não acredito que tenha sido no ano 200, né? Ou segundo século antes de Cristo. Mas há muito tempo já, no período ainda quando eles estavam lá em Babilônia. Deus já havia revelado a Daniel, porque Deus, ele não é Deus simplesmente da agora. Ele é do passado, do presente e do futuro. Ele é um Deus que fala com o seu povo algo que vai acontecer daqui 2, 3 mil, 4 mil anos, né? Exemplo, o Jardim do Éden, quando os nossos pais pecou, ele disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, então Deus revela o que vai acontecer no futuro. Esse é o Deus que eu creio. Paulo teve a revelação que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então esse é o nosso Deus. Deus promete punir a Babilônia. Podemos encontrar como pano de fundo o livro de Daniel, a corte Babilônia. 4 das histórias narradas no livro ocorreram durante o reinado de Nabucodonosor, capítulo 1 e 4. Apenas uma história ocorreu nos dias de Belsazar, governador da Babilônia. A importância da Babilônia, vamos conhecer um pouco. Pelas dezenas de vezes que a Babilônia é mencionada na Bíblia, nos dá a ideia da importância desse famoso império. Isaías 13, 19 e 22, Jeremias 51, 26 e 37, versículo 38. A sua excepcional grandeza, tão fortemente descrita pelos historiadores antigos e modernos, está hoje plenamente confirmada pelas escavações arqueológicas, banhada pelo rio Tigre e Eufrates. Atingiu sua maior glória no governo de Nabucodonosor. A cidade tinha muralhas tão largas que sobre elas podiam passar de frente 2 carros de guerra com seus 100 portas de bronze, como Tebas, como jardins suspensos que deviam provavelmente ter os terraços arborizados e floridos. Essa é apenas uma das pequenas mostras da cidade onde o profeta Daniel viveu enquanto jovem. A punição divina sobre a Babilônia. A cidade dourada, a Babilônia, caiu. Também isto mostra que os reinos deste mundo são passageiros. O rei da Pérsia, em 539 a.C., lançando mão de sua eficiente engenharia, desviou o curso do rio Eufrates, que passava sobre os magníficos muros, e servindo-se do leito desse rio entrou na cidade. Nesse momento a população estava em meio a uma festa profana, consagrada a Sesac, a deusa do amor e da alegria. Nessa mesma noite, o profeta Daniel decifrou a mensagem de juízo divino contra o monarca zombador e seu vasto império, escrito pelo dedo de Deus na parede do palácio. Daniel capítulo 5. Sabemos que com Deus não se brinca. Ele é o justo juiz, o Senhor julga toda soberba e toda iniquidade. Ou seja, Deus é Deus, o resto é resto. Você pode brincar com qualquer Deus deste mundo, com qualquer
imagem de escultura feita pelos homens, mas com o Deus dos céus não há brincadeira. Deus determina o extermínio da Babilônia. Segundo as profecias bíblicas, Babilônia não seria mais habitada. Os árabes não mais armariam ali a sua tenda, nem os pastores para ali levariam os seus rebanhos. Nela ouvir-se-ia os gritos das feras, seus palácios se tornariam ruína e seus muros seriam totalmente derribados. As profecias foram integralmente cumpridas. Este fato nos ensina que Deus sempre usou homens para relatarem seus desígnios. Todas as palavras proferidas pelo Senhor através de seu servo serão cumpridas fielmente, pois o Senhor vela por sua palavra. Ou seja, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, mais cedo ou mais tarde, irá cumprir. Você querendo ou não querendo. Então a melhor coisa que você tem que fazer é se converter do seu mau caminho. É deixar a mentira, deixar o engano, deixar a prostituição, deixar a idolatria, deixar o homossexualismo, deixar o lesbianismo e entregar a sua vida ao Senhor, se não quiser sofrer no inferno os duros juízos do Senhor. Deus nos ama o suficiente para nos livrar do inferno e por isso enviou o seu Filho. Deus não lança ninguém no inferno. Se você morrer e parar no inferno, não foi Deus que te lançou, mas foi a sua rebelião e os seus pecados de afronta contra Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Então a palavra de Deus para você é essa. Se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Há na Bíblia cerca de 300 referências à Babilônia e ao seu povo. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Babel poderia significar tanto o império como a cidade. Nas Escrituras, depois do exílio, chamava-se Caldeia, aquela região ou terra dos caldeus. Jeremias 21:4, Ezequiel 12:13. Vê-se através de suas ruínas como se cumpriram as profecias bíblicas. Hoje o local é um grande deserto com alguns pântanos. Seus imponentes templos e cidades de outrora, morada de poderosos e conquistadores, são hoje montões de entulho, como foi espantosa a queda da Babilônia, a joia dos reinos. Isaías 13:19. Atualmente não há ali habitantes, exceto algumas tribos de beduínos. Isaías 14:22. Isto mostra que a soberba dos reinos deste mundo um dia vai passar. O importante é juntar tesouro no reino dos céus e não aqui na terra onde a traça, a ferrugem consome e o ladrão rouba, como disse Jesus em Mateus 6. Tópico 3. Cristo é apresentado no livro de Daniel. O profeta Daniel dedicou-se mais ao reino temporal dos gentios, porém não deixou de apresentar em alguns textos conteúdos messiânicos. Jesus está presente em todas as Escrituras. Todos os profetas inspirados pelo Espírito Santo relataram sua vinda a este mundo, né? Então, Cristo é real. Até mesmo dentro do livro do Alcorão você encontra palavras ditas sobre Cristo, tá? Então, não tem como negar. Só nega mesmo quem é louco. Cristo é apresentado como a pedra, em Daniel 2, 34, 35, 41, 43 e 45 dos versículos. A pedra cortada sem auxílio de mãos, que fere a estátua do reino dos gentios, simboliza a vida de Jesus. A vinda de Jesus a fim de destruir o sistema maligno do mundo e estabelecer o seu reino eterno. Cristo é apresentado como Filho do Homem. Em Daniel 7, 13 e 17, o Filho do Homem, que vem sobre as nuvens do céu, a fim de destruir os reinos e receber o domínio eterno, descreve a sua vinda como homem, Deus, assumindo finalmente sua posição legítima de rei da terra, designado por Deus em Daniel 10, 5 e 6.
aparece a figura do Senhor, cuja aparência era semelhante de um homem, por cima do firmamento, em Ezequiel 1:26, e do Filho do Homem, em Apocalipse 1:13, 17. Cada uma dessas descrições foi dada quando um julgamento estava prestes a ser pronunciado. Em todas essas referências de Daniel, Cristo é visto como juiz das nações designados por Deus. Então, Cristo é a pedra angular, é a pedra que os edificadores rejeitaram. Cristo é apresentado também como Messias. Além de pedra, além de filho do homem, ele é apresentado como Messias. Em Daniel 9, 25, 26, há uma referência específica a Cristo como Messias. No discurso da profecia da 70 semana, ele vem, mas não é retirado. Mas é retirado sem receber o que lhe é devido. Ligado a esse acontecimento, entretanto, haveria destruição da cidade e do santuário, cumprida em 70 depois de Cristo, né? Ou seja, ele vem e é retirado. Ou seja, ele é morto pelos judeus no Império Romano e no ano 70 Jerusalém é destruída e torna-se nação novamente só agora no século XIX, 1948, cumprindo-se essa profecia de Daniel. Então, logo, Cristo também cumprirá o resto da profecia, que é vir buscar a sua igreja. Se compararmos Daniel com os outros profetas, veremos que deu mais ênfase aos reinados gentios do que de Israel. Mencionou Israel e Judá apenas 12 vezes, sendo isto muito pouco comparado com Ezequiel, que mencionou 201 vezes, Oséias 59 vezes. Daniel foi preparado especialmente para o ministério das cortes gentias, sendo que ele próprio pertencia à nobreza de Judá. Daniel 1:3-6, até mesmo seu nome, com o sufixo El, que significa Deus, Deus, adequava-se ao seu testemunho perante os gentios. Gênesis 14:18, Daniel 2:18. Ezequiel, outro profeta da Babilônia, também tinha o sufixo El, enquanto outros dois profetas maiores, Isaías e Jeremias, tinham o sufixo, né? Yahvé, adequado ao seu ministério em Israel, terra da aliança, de conformidade com a fase gentia. Mais da metade do livro de Daniel está escrito em aramaico, a língua franca gentia do Oriente Médio, daquela época, do século 7 a.C. até o século 7 depois de Cristo, ou seja, um grande período, essa língua predominou, o mundo da época. Tópico 4. Os assuntos principais tratados por Daniel. A política mundial, a ascensão e queda de grandes impérios, relacionamento dessas potências com Israel são alguns dos assuntos principais do livro. A parte A, do tópico 4, a pujança do Império Assírio. Durante a vida de Daniel, o Império Assírio deu o seu último suspiro com a queda de Nínive em 612 a.C. e a Batalha de Carquemis em 605 a.C. A nação judia foi destruída em 568 a.C. O Império dos Medos caiu sobre as tropas de Ciro. Por último, a Babilônia também foi vencida por ele. O acontecimento internacional mais importante revelado por Daniel é o começo da era do reinado dos quatro grandes, conhecida como os tempos dos gentios, em Daniel 2:36, 45, 7:2, 18, Lucas 21, 24. Esse período começou com Nabucodonosor, a cabeça de fino ouro, e é caracterizado pelo domínio gentil sobre Jerusalém. Somente terminará quando Deus do céu suscitar um reino que não será mais destruído. Daniel 2:44, reino messiânico. Mateus 25, versículo 31 e 34. Logo, logo, Deus estabelecerá
este reino que não terá mais fim, o reino da igreja, o reino do seu filho, o reino messiânico, após o arrebatamento da igreja. A idolatria é castigada. O pecado da idolatria foi punido com o julgamento divino. Esse julgamento se deu de 4 formas, ou seja, 4 tragédias nacionais. Primeiro, Josias foi morto em Megido quando tentava impedir que Faraó Neco auxiliasse a Síria na batalha com a Babilônia. Israel foi profundamente lamentada por toda a nação. 2. Em 606 a.C., Nabucodonosor libertou Jerusalém do controle egípcio, passando a ser seu controlador, e em seguida começou a deportar os judeus, levando alguns membros da família real para a Babilônia. Daniel, entre eles, seu propósito era treiná-los para o serviço do governo. 3. Em 586 a.C., Jerusalém e o templo foram destruídos por Nabucodonosor, depois de uma rebelião e um cerco de 2 anos à cidade. Essa destruição foi histórica, repercutiu em todo o mundo e era quase inconcebível para a mentalidade judaica, que via Jerusalém como parte do destino eterno da nação. Então aí está o que a idolatria trouxe como castigo para essas nações. E o mesmo acontece hoje. Deus continua punindo aos idólatras. Deus abomina o idólatra. Deus não aceita que a sua adoração seja dado à imagem de escultura, a prata, ouro, metal, barro, gesso, como muitas pessoas fazem quando dobram os seus joelhos e oram à imagem de escultura. Deus julgará a todos que assim fazem. E não é o pastor Paulo que diz isso, é a palavra de Deus. O cenário religioso. Na época de Daniel, a religião da Babilônia centralizava-se em Bel-Meroc, Marduk, Jeremias 52, no seu grande e único templo. Essa religião veio da antiga Mesopotâmia, ou seja, da onde Jó viveu, da onde veio os patriarcas, onde cada cidade tinha o seu próprio deus. Eulim, o deus padroeiro de Nippur, a 74 quilômetros a sudoeste da Babilônia, chegou a ser considerado o senhor do mundo. Entretanto, com posterior ascensão da Babilônia, Merodach, seu deus padroeiro, tornou-se mais importante do que Eulim, passando a ser o senhor ou Bel, conignado de Baal, do panteão dos deuses da Babilônia. Ao templo desse deus, os sacerdotes traziam anualmente todos os deuses ou estátuas por ocasião da festa de Nissan, onde supostamente os destinos de todos os homens eram fixados para o ano seguinte. Na concepção dos neobabilônios, Marodoc era o Deus supremo. A idolatria afasta a criatura do Criador, pervertendo a verdadeira adoração que é devida a Deus. Lucas 26:1, né? Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Lucas 26:1 é que o idólatra, ele se afasta de Deus, né? Ele não serve o Deus verdadeiro. Por quê? Ele passa a orar e adorar a imagem de escultura, que é feito de pau, pedra, bronze, ouro, prata, gesso, tijolo, que muitas igrejas colocam nos seus templos e muitos supostos fiéis têm nas suas casas, onde eles acendem vela, e hoje inventaram uma falsa desculpa, que eles não adoram as imagens, apenas veneram, mas na verdade adoram. E isso a Bíblia proíbe, tá? Tanto faz a Bíblia evangélica como a Bíblia católica, tá? Então, não é o pastor Paulo que condena a idolatria, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus condena, eu, pastor Paulo, tenho que falar contra ela. Nabucodonosor não se mostrou apenas um gênio militar, era um apreciador do luxo, edificador de monumentos, jardins, canais e hábil administrador. Sua paixão religiosa era enriquecer o templo de Marodac, na Babilônia, com ouro, joias e pedras preciosas. Tinha também uma tendência para o monoteísmo,
conforme foi demonstrado mais tarde. Os babilônios acreditavam em diversos deuses. Eulim, o deus da tempestade, Xamá, o deus do sol, Sim, o deus da lua, Nebo, o deus da sabedoria, da escrita e astrologia, de Barispá. Isaías 41, versículo 1. Mas Merodach era muito mais exaltado. Era uma adoração quase que monoteísta. Não é em vão que Nabucodonosor conferiu ao Deus dos judeus os títulos de Altíssimo e Deus Altíssimo. Isto é essencialmente importante em Daniel 2,4, onde Nabucodonosor programa ser o Deus de Daniel, o Deus dos deuses. Ele é a fonte de sabedoria para revelar sonhos, a fonte de poder para proteção na fornalha de fogo. É aquele que estabelece e dispõe o governo da terra. Então, Nabucodonosor, ele é um rei panteísta, ou seja, o que é panteísmo, para você entender? É a crença em vários deuses. Nabucodonosor tinha vários deuses, mas por último ele reconhece, Deus de Daniel como Deus dos deuses, ou seja, Deus que é superior a todos os deuses. Só que isto nada serve para nós. Não adianta você reconhecer o nosso Deus como Deus dos deuses se você dobrar o seu joelho diante de uma imagem de escultura feita pelo homem. Porque a Bíblia proíbe a criação de qualquer tipo de imagem com o sentido de adoração, seja no céu, na terra, embaixo da terra. Porque o nosso Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isto é que nos garante a palavra de Deus. Então, se você tem praticado a idolatria, se você tem dobrado seu joelho diante de imagens de escultura de deuses falsos feitos pela mão de homens, deixe isso, largue isso, quebre isso, jogue tudo fora e passe a observar a palavra de Deus e adorar o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, e a sua vida será bem melhor. Conclusão: para infundir coragem e fé, Daniel esmera-se em registrar uma vida pura, com estudo bíblico e persistente em oração. Ele mostra que Deus é o manancial de onde recebeu as visões. Daniel 1:8, 9, 2, 20. Aprendemos com Daniel que o verdadeiro profeta não ameniza a dureza da mensagem divina, a fim de adequá-la aos interesses e convivências dos ouvintes, Que o Senhor possa usar a igreja como uma mensagem profética no meio desta geração tão carente de sua palavra. Ou seja, o que a conclusão nos diz é que o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não adequa as suas mensagens aos ouvintes, ou seja, não passa a mão no pecado. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, não faz aliança com o mundo, com o paganismo. Ele fala a verdade, doa a quem doer. Porque a Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos. Envie aos seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Peçam para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?